Boa tarde, gente. Olha só as árvores balançando atrás de mim. Que loucura que tá esse vento. Tudo bem? Queria começar o programa hoje agradecendo a Rubinella, que entendeu que eu tava entrando ao vivo todo dia e haja guarda-roupa. E tá patrocinando uns looks meus aí nos próximos dias, super bacanas. Fui lá hoje, tá tendo um bazar sensacional lá na Rua Solon. Até o final desse mês, gente, encontrei um monte de coisa muito bacana, assim, com segurança, todo mundo de máscara, um ambiente ventilado, espaçoso. Vale super a pena, já tô usando, esse é o meu primeiro lookzinho de lá. E nos próximos dias eu vou contando pra você quando eu estiver usando os looks dele, tá? Renato Rubim, beijo, muito obrigada do fundo do meu coração e amei conhecer a dona Evelyn, uma simpatia. Um beijo pra senhora também, ó. Enorme, amei a Rubinella, amei a vibe, o astral, a loja na frente, o bazar atrás, tá tudo, ó. E vale a pena conhecer o cenário mais famoso do Brasil, dessa quarentena, né, gente? Todos os vídeos do Renato que foram feitos lá e ganharam o Brasil afora aí, emocionando todo mundo. Bom, gente, hoje eu vou trazer uma convidada muito especial, porque ela media conflito, gente. Você já imaginou? Não, imagina eu mediando conflito. Eu sei causar, mas mediar não sei, não tô brincando. Deixa eu colocar minha entrevistada de hoje aqui, ao vivíssimo para vocês, mandar o convite para a Joyce. Quinho Rubim. E aí, Rubinella? Oi, Joyce. Doutora Oi, Joyce. né? Deixa eu te Oi, dizer, eu tenho Joyce. entrevista médico aqui e fico falando, oi, Rô, oi, Má, não sei, entendeu? Tem que, né, deixar entrar o espírito profissional. Doutora Joyce, bem-vinda, tudo bem? Tá confortável aí? Eu tenho que Tô. acertar minha câmera para variar, sempre corto minha cabeça, nunca sei a distância certa. Um dia eu aprendo a fazer live, Uhum. talvez numa outra quarentena. E aí, gente, deixa eu explicar. Você sabe, né, que eu sempre faço esse discursinho, assim, de apresentação do meu convidado, da minha convidada. Mas a Joyce não é a Joyce é um casal, é a Joyce e o Jairo. E eu tive o prazer de conhecer através dos meus amigos lá de Atibaia, o Ayrton, o Cícero, o Muki. E, gente, nossa, sabe aquele casal, assim, um astral, aquelas pessoas que você quer por perto, faz questão, super divertidos. E não é que eu tava com caipirinha na cabeça, eu acho isso mesmo, viu, Joyce? Obrigada, Estela. Adoro, adoro seu marido, gente. Vou fazer já um merchan aqui, já estamos ao vivo mesmo, já fiz Rubinella. Então vamos falar da Jaime Imobiliária, Jaime Imóveis, né? Então, vocês veem tantas plaquinhas por aí, é marido dela, gente. Imagina o que não está passando agora nesse período que o povo tem dinheiro para pagar condomínio, alugar. Meu Deus do céu. Entrevistar o Jaime aqui. Doutora Joyce, Joyce, querida, bem-vinda. Joyce. Obrigada, Estela. É um Além do prazer estar seu aqui com você. profissionalismo, do seu currículo aqui maravilhoso, você está aqui comigo hoje porque é gente como a gente, porque vocês são demais, adoro. E acho que quando a gente passa informação, conhecimento com esse astral, com essa postura de vida, faz toda a diferença, principalmente nos dias de hoje, né? Então, o É pessoal está entrando aqui verdade. na live, uau, está entrando bastante gente. Eu vou te apresentar pelo currículo e a gente já começa. Eu deixo você falar um pouquinho, tá bom? Combinado. Então, Obrigada, Estela. a doutora Joyce Rozonchanski Markovits, uau! É advogada, terapeuta familiar, mediadora e capacitadora em mediação de conflitos, facilitadora e capacitadora em projetos de prática de justiça restaurativa. Olha, tenho tanta curiosidade hoje, um monte de coisa, que não sei. Vou te espremer aqui, fica pronta. Consultora Ótimo. em gestão de conflitos organizacionais, mediadora de conflitos. Eu quero saber daqui a pouco o que é justiça restaurativa, práticas restaurativas em famílias e escolas. E aqui eu estava olhando seu currículo, Joyce, e vi que você faz um voluntariado no Departamento de Mediação e Práticas Restaurativas da NAMAT Pioneiras, né? E hoje, por muita coincidência,
coincidência, olha que coisa incrível. Amanhã eu estou entrevistando a Tarsila do Amaral, a Tarsilinha, que também tem uma parceria super Sim. bacana com a Namato Pioneiras. Olha, um dia, Namato, ó, temos que conversar aí, né? 2 dias de Namato. Joyce, estão pedindo aqui a minha produção, Francas Live, você subir um pouquinho assim, não, abaixa um pouquinho a câmera, isso, assim, tá ótimo. Obrigada, diretor Frank Azulay. Bom, é muita coisa aqui, bem-vinda. Pode dar o seu boa tarde aí pra gente, o pessoal que veio te assistir, escutar tudo que você tem para contar e ensinar. Bom, boa tarde a todos e um agradecimento especial a você, Estela, por essa oportunidade. Eu tenho assistido várias lives suas e elas são mega interessantes. Eu acho que o mais bacana disso é que a gente como a gente, sabe? São pessoas que fazem a diferença, né, no dia a dia para o seu próximo. Então é uma honra estar aqui com você falando sobre isso que eu acredito que é um novo jeito de se viver, né? Que é um jeito mediador e restaurativo de se viver. Mas eu conto exatamente o que é. Eu quero saber tudo, mas antes da gente chegar no restaurativo, na mediação, a sua primeira formação é direito, né? A advocacia. Sim. De repente, a advocacia, hoje, assim, nos meus olhos que estão ignorantes, ganhou muito mais, ampliou, né, as áreas de atuação de uma forma assim impressionante, né? Então, a pessoa pode ser advogado, terapeuta familiar, mediador de conflito. Assim, hoje a base do direito te dá muitas oportunidades no mercado de trabalho, sim ou não? O que é? Como é que era antes e como que é hoje? Como você vê esse avanço da profissão de advogado no Brasil? É muito grande mesmo, porque antes você tinha um advogado que ele era muito focado, assim, o advogado na área civil, na área de família, tributário, trabalhista, eram coisas estagnadas. Agora, assim, acompanhando mesmo esse futuro, né, que tem profissões de futuro e tudo, você foi ampliando, então as pessoas foram fazendo outras formações. A mediação está muito de mão dada com o direito e com a psicologia, né? A formação do mediador, ela requer essas duas expertises, não que a pessoa precise ser advogada ou ser psicóloga, mas ela vai aprender na formação são o know-how dessas duas vertentes para poder se formar enquanto mediador. Então, você hoje, né, você amplia. E o que tem, assim, acho que mais moderno, mais bacana, que a gente chama de advocacia colaborativa. O que é isso? O que é isso? É onde o advogado ele vai exercer um papel de ajudar as partes a chegar num acordo. E para isso trabalham o advogado de ambas as partes presentes, com o compromisso de cada um dos seus clientes de que a atuação vai ser em prol de se chegar num consenso, chegar num acordo. Se o acordo não chegar, esses advogados não vão poder atuar no litigioso. Então, o advogado que quer exercer essa atividade colaborativa, sim, realmente ele tem essa vontade, esse paradigma de que as pessoas resolverem os seus conflitos é muito mais importante do que vir um juiz determinar algo. E quando você faz... Eu vou querer aprofundar na mediação, até já fiz uma anotação aqui, eu queria falar de como ela surgiu especificamente, porque hoje é um termo que a gente tem escutado bastante, né? E na verdade, eu e Stella fico um pouco confusa que perfil de mediador ou em que circunstâncias um mediador realmente funciona e faz sentido. Mas antes disso, eu quero falar do direito em si, porque por exemplo, eu e Stella sempre, esse é um sonho meu, não realizado. Sempre tive o sonho de ser advogada, mas aquela advogada tipo americano, no tribunal, defendendo aqueles raciocínios lógicos para defender uma pessoa inocente, enfim, né? Questão de honra, todos esses filmes. Quando você fez direito, você nem sonhava
né, em estar hoje atuando com famílias nesse sentido que você está atuando hoje. Enfim, qual foi o direito que fez te escolher o direito? Fiquei curiosa. Se eu te contar que eu fiz Unidunité entre administração e direito, porque eu não sabia o que eu queria, e aí caiu no direito, e aí o combinado que eu fiz com os meus pais era que eu ia cursar 6 meses de direito e que se eu gostasse eu seguiria, senão eu ia sair para fazer cursinho para prestar administração. E eu amei o direito logo de cara. O direito te dá uma noção dos seus deveres e dos seus direitos de uma forma mais ampla. Então, você sai da faculdade com essa aptidão de dizer assim, eu sei qual é o meu lugar no mundo, o que eu preciso fazer, o que eu tenho direito, o que eu preciso buscar. Então, foi assim que eu me formei, amei o direito. E aí eu comecei a ir para a área da família, que Na área da família. quando eu estudei foi algo que me atraiu muito. E quando eu E conheci a mediação foi uma paixão, né? calma, não vamos pular ainda para mediação, porque eu tenho as Tá bom, perguntinhas pontuais aqui, né? vamos lá. Eu aproveito, né? Porque, enfim, estou falando com uma advogada. Por que você acha, Joyce? Você está falando assim, né? Que você sai da faculdade de Direito com essa noção dos seus deveres, dos seus direitos, tem aquela coisa da justiça, né? Por Sim, que às vezes o interno. advogado ele tem um olhar um tanto pejorativo das pessoas, né? Que é sempre aquele que está querendo tirar vantagem de alguma situação. Às vezes as pessoas fazem piadinhas, né, com advogados. Por que você acha que uma carreira tão, enfim, prezada pela justiça, né, que preza pela justiça, que Uhum, preza pelo que é certo ou errado, direitos e deveres, sim. conseguiu ganhar esse tipo de status? É uma coisa do Brasil? É uma coisa mundial? E ao que você acredita esse status assim meio estranho, né? Eu vou para a questão de caráter individual, porque principalmente na área da área da família, que é a minha área, as pessoas colocam no processo, os advogados muitas vezes envenenam as relações para que possa chegar, para que ele possa ganhar, né, em prol de defender o seu cliente. Então, é muito ruim, sabe, numa separação, quando você tem um advogado que ele é muito litigante, que o foco dele é ganhar a todo custo, sem pensar no prejuízo da relação, ou mais ainda dos filhos que ficam naquela relação. Então, eu acho que por isso, né, se ganhou esse estigma de advogado traiçoeiro Uhum. e É isso. possível, já indo na esteira do que da tua resposta, é possível virar um advogado badalado, caro, renomado, sem ter esse perfil aí litigante que você está falando? Porque às vezes eu tenho a sensação que quanto mais litigante, mais brilho aquele advogado tem, né? Onde está o erro? Eu acredito, porque eu acredito na ética e na idoneidade. Então, eu acho que sim, tem advogados que são muito bons, tem advogados com nome e que as pessoas são idôneas, né? Onde o teu direito é esse, assim, começa desde o primeiro momento, onde o cliente procura o advogado, diz assim, o que o cliente tem direito, ele vai conseguir na justiça ou ele está pedindo algo absurdo, ou ele quer brigar por brigar, né? Então, quando o advogado sabe que é uma causa justa, aí ele vai ser justo, ele vai ter recursos justos na hora de. Tem aquela coisa, né, Joyce, de assim, numa separação não tão amigável, vamos dizer assim, Sim. porque é difícil, né, ver uma separação super amigável. Eu me separei, a minha foi super amigável, graças a Deus. Eu detesto briga. Eu não sirvo para mediar nem para conflitar. Não nasci nem para brigar, nem para apartar. Então, mas enfim, é, quando o lado de lá escuta que o lado de cá escolheu uma advogada tal,
Gente, Uhum. foi um né? Assim, já é um terrorismo. A pessoa já fala assim, meu, acabou, vai me limpar tudo, né? E aí já vai buscar um advogado que consiga a cultura do litígio que as pessoas procuram, né? É isso mesmo. É. É, enfim, por isso que eu trouxe a Joyce, gente, para ver que isso aqui olha, você falou uma palavra muito importante e que eu acho que vai fazer muita diferença nesse novo mundo que surge aí de valores e referências. Caráter, né? Eu acho que talvez as pessoas, com o choque que levaram, talvez valorizem um pouco mais o caráter do que a capacidade de arrancar do outro, né? Para fazer um Uhum. português bem coloquial. Mas, enfim, não vou entrar muito nessa questão, senão a gente não sai daqui, né? Porque, pelo amor de Deus, aí a gente entra na questão de. Ah, mas a gente vai entrar na questão de alienação parental, porque é uma coisa que me revolta muito, Sim. né? E que acredito que na mediação, ou enfim, de conflitos, né? Isso entra. Eu quero que você, como terapeuta familiar, também fale das consequências disso. Mas vamos então já introduzir o assunto mediação, né? Quando que a mediação surgiu aqui no Brasil? Ela é considerada uma profissão? Ou é meio largada que nem nós coaches, sabe? Assim, Uhum. é uma profissão, não é uma profissão controlada, porque qualquer um pode fazer, mesmo quem não tenha uma primeira formação na faculdade, uma formação universitária, ensino superior, enfim, dá uma introdução aí de quando, como e o que é mediação, por favor. Então, a mediação é quando um terceiro ajuda a facilitar a conversa entre duas ou mais pessoas para se chegar num consenso. Não necessariamente que se chegue num consenso, num resultado final, num acordo, mas você tem vários tipos de mediação. Eu trabalho com a mediação transformativa de conflitos, ou seja, as pessoas se modificam. Muitas vezes eu fiz mediação de casal que estava se separando, com briga de guarda, com uma série de coisas. As pessoas se transformaram, as pessoas passaram a se respeitar, as pessoas passaram a ter acordo sobre a visita da criança, mas não chegaram, não quiseram colocar isso num papel porque queriam experimentar. Né? Pediram para suspender a ação por meses para que experimentasse esse novo jeito de ser. Então, assim, é a ação que a gente diz assim, ó, ela foi exitosa porque ela trouxe a transformação para as pessoas, porque as pessoas passaram a se respeitar e a olhar a criança principal, com principal integrante ali da relação, né? Que realmente que precisa de mais atenção. Então essa é assim, o que é a mediação. Mas está Então, falando de um tipo de mediação, é isso? Ou não? A é mediação é mediar conflitos, é isso? isso, Assim, quem faz mediação está mediando conflitos entre duas partes. isso. A mediação se tornou uma profissão há quanto tempo? Então, Porque tem gente que, minha filha, então, media, já não sei, mas quando que ela se tornou uma profissão mesmo? ela não é uma profissão, ela tem lei desde 2015. Então, você tem Uhum. uma lei que regula a prática da mediação desde 2015. Inclusive, teve mudanças no Código Civil e no Código de Processo Civil, onde os juízes são obrigados a encaminhar os casos para a mediação. E que tipo de formação a pessoa tem que ter para fazer um curso em formação em mediação? Então, precisa ter um curso superior qualquer. Qualquer Uhum. formação de base te dá direito a fazer uma formação em mediação de conflitos. Você tem vários cursos. Então, tem o Tribunal de Justiça, que prevê o NUPEMEC, que é o núcleo do Tribunal de Justiça, que ele prevê uma formação de 60 horas teóricas e mais 60 horas práticas, ou seja, onde você faz atendimento de mediação e vai poder realmente se certificar como mediador. Você tem o FONAME, que é o Fórum Nacional de Mediação, que é um órgão que, né, se propõe a regular, ser parceiro do tribunal, e que o FONAME preconiza que seja uma formação de 80 horas de formação e 80 horas Uhum. de prática. Então, você tem N
e cursos por aí, né, de instituições idôneas que dão a formação de mediador. Ok. Eu não vou entrar nos méritos mais privados da mediação, né? Assim, Uhum. se é realmente algo que dá dinheiro ou é um complemento, mas eu já entendi que uma atividade oficializada aqui, e Sim. que as pessoas têm que buscar profissionais que estejam dentro desses parâmetros que foram, então, desde 2015, instituídos. Então, vamos Uhum. entrar no tema mediação, Joyce. Você não acha que você está falando que o juiz indica o mediador, né? Ou as pessoas vão buscar um mediador? Porque eu acho que quando um casal, vamos falar de casal aqui no caso, né? Sim. Uhum. Procura um mediador, já não é porque eles querem a solução, porque eu acho que quem não quer uma solução e quer brigar não vai procurar um mediador. Isso é uma questão. Segundo, você vai tentar responder as duas, ó. Meu Deus, como é que você media um casal cujas advogadas são aqueles que a gente falou no começo da nossa entrevista, as litigantes, né? Então você está lá mediando, maior trabalho do mundo para amenizar daqui, amenizar de lá, vem a advogada de lá e ufa, estraga seu trabalho. Isso acontece? Então, primeira pergunta, quem procura mediação é porque já está disposto a achar uma solução. E segundo, tem advogado que atrapalha mediador? Então, a primeira pergunta, muitas vezes as pessoas, hoje em dia, ainda não é tão conhecida assim a mediação, mas alguém indica, normalmente uma das partes ouviu falar, me procura, ou procura um mediador, e aí o mediador, né, vai conversar, explicar o que é mediação, e aí chama a segunda parte, convida para um café, que é para também explicar o que é mediação. Esse é o meu jeito de trabalhar, né, para Uhum. explicar quais são os ganhos de um processo de mediação, né? O quanto você abrevia de custo financeiro por conta de processo judicial, mas mais Uhum. que isso, de custo emocional, porque uma mediação familiar vai durar em torno de 3 meses, né? Um processo judicial dura 5 anos. Nossa! Então, então você abrevia, sabe, sofrimento de todo mundo. Então, a Uhum. mediação é um caminho muito bacana. Agora, respondendo a sua segunda pergunta, posso contar um caso? Mas eu adoro, pelo amor de Deus, por favor. Agora, conta quantos você quiser, que amo. Manda ver, só muda o nome, pelo amor de Deus, para a gente não sofrer Não, processo. Só me sem falta isso. nomes. Sem nomes. É, a gente fez digo a gente, porque foi eu e a minha sócia, Silvia, né? A minha parceira de mediação, a Silvia Ravetti. A gente fez um atendimento de um casal que estava se separando. E a mãe tinha a guarda da criança e ele estava sem ver a criança. Quando eles vieram para nós, eles estavam em pé de guerra e com muito estresse. E o que acontece normalmente nos casais? O homem usa muito o poder do dinheiro. Ou não pago pensão, ou te pago menos, ou não deposita no dia, como chantagem para ver a criança, ou com chantagem para alguma coisa, ou principalmente se a mulher acaba tendo outro relacionamento. E a mulher usa muito a criança como arma de chantagem. Então, Uhum. isso é o que a gente vê. Então, começa não tendo visita, e eu já tive em outros casos até a acusar o outro de abuso, quando na verdade não era. Dentro do fórum tem uma estatística que 70% das reclamações das denúncias de abuso sexual são mentira. É um índice muito alto, porque é um jeito dessa mãe manipular para conseguir afastar o pai da criança. Bom, então o casal veio para a gente nessa situação crítica, que já fazia bastante tempo que o pai não via a criança, e nós marcamos então a visita,
E a visita teria que ser supervisionada, porque eles estavam com processo judicial, estavam impedidos de ver. Então, marcamos uma visita supervisionada que ela acontece no núcleo de assistência judiciária, das assistentes sociais. Aí marcamos num dia e cada advogado, né, cada parte teria que falar com o seu advogado e os advogados teriam que peticionar para o juiz, ou um advogado peticionar e o outro entrar em acordo que ia ter a visita, né, porque ela estava indo em contra uma determinação do juiz. Então, que ia ter a visita, né, monitorada em tal lugar, tal hora. Ok, vieram na sessão seguinte, bom, a gente esperançosa, tiveram uma visita? Não, não tivemos. Por quê? Ah, porque meu advogado não conseguiu, a moça falando, meu advogado não conseguiu falar com a advogada dele. E o outro assim, ah, porque tentou e não sei o quê. Tá bom, não marcamos para a semana seguinte. Na semana seguinte, a gente costuma fazer sessões semanais, né? Na semana seguinte vieram com a mesma história. Assim, eu falei assim, eu não acreditei. Como assim, né? Aí eu falei assim, faz o seguinte, você pode ligar para o seu advogado agora e tentar ver com ele como é que faz para, se ele pode fazer essa petição. Ok, ela ligou, o advogado falou que podia fazer a petição. Aí falei para o rapaz, você pode ligar para a sua advogada, dizendo que o advogado X vai fazer a petição tal, que vocês estão em processo de mediação e que vocês concordaram com a visita. Aí ligou para a advogada e a advogada falou que não, não sei o quê. Falei, vamos fazer o seguinte, pergunta se a sua advogada pode vir na próxima sessão. Aí veio, convidamos o outro advogado. Aí na próxima sessão vieram, estavam os quatro. Ela com o advogado dele, ele com a Nossa, advogada dele. O que aconteceu? Os advogados tinham uma briga anterior. Os advogados tinham uma rixa, porque no processo X, porque não sei o quê. Conclusão, eu e a Silvia mediamos a relação dos advogados. não, Sim. gente. Não, esse caso foi ao concurso. E Não, mas aí, isso mostra como nós não podemos, nós clientes, eu não tenho advogado, graças a Deus, mas no dia que eu precisar te chamo para deixar, tenho a Ayrton também, a Carlinha Tismo, tem um monte de amigo advogado, gente, mas não preciso, graças a Deus. Mas tem que entender que você não pode ser refém do advogado, né? sim, Assim, e a gente, na verdade, ninguém é bobo, a gente se deixa influenciar também por quem a gente quer e por aquilo que é interessante para a gente. Então, Joyce, eu gostaria de aproveitar que você está tocando nesse tema e falasse com todas as letras as consequências que esse tipo de atitude tem em relação aos filhos, gente. Porque eu não entendo o que passa na cabeça de um pai e de uma mãe quando eles fazem esse tipo, quando eles têm esse tipo de postura, né? Da mãe usar a criança e de usar a visitação e afastar e envenenar a cabeça dos filhos. Ou o pai também fazer chantagem. Gente, pelo amor de Deus, que seres humanos vocês estão educando? Por favor, Joyce, com o seu profissionalismo, com a sua expertise, traduza para as pessoas a seriedade, a gravidade desse tipo de atitude, por favor. é um dano que se traz para as crianças que eu vou te falar assim, para o resto da vida. Porque na formação de uma criança é muito mais importante o exemplo do que a fala. Então não adianta a mãe dizer para a criança, ah, seu pai vem te buscar, ou ah, o seu pai não veio e não sei o quê, e na atitude sair com a criança e não deixar a criança sair na hora da visita, no dia que estava, na hora que estava marcada, não está em casa. Então ela começa a fazer, é uma alienação parental mesmo, né? Então, tanto de um lado quanto do outro, hoje em dia as visitas são muito compartilhadas, né? Não necessariamente são da mãe, mas ambos têm isso. Mas é um dano, é um buraco que cresce naquela criança, que ela fica assim, sempre buscando resgatar esse pai em outras coisas. Às vezes em comida, às vezes em relações conflituosas, que vai repetir o padrão. Então,
Quando a mãe trata bem o pai, ou o pai trata bem a mãe, acho que o que é mais danoso é aquele pai que fala mal da mãe e a mãe que fala mal do pai para a criança, ainda que não faça alienação parental. Criança e adolescente, né? Sim, Vamos entender que o adolescente, naquele momento de hormônios novos, a flor da pele, enfim, né? Já tem, o adolescente por si só já tem mil conflitos internos, né? Então, não é sim, só a criança, né? Uma separação quando os filhos são adolescentes, e isso acontece, as consequências também são muito sérias e impactantes para todas as escolhas que aquela criança vai fazer, jovem, né? Vai fazer na vida. Eu fico assim, estarrecida. Eu falo, meu Deus do céu, a pessoa acha que está prejudicando o ex ou a ex, mas está prejudicando os próprios filhos de uma forma tão destrutiva, gente. Eu fico desesperada. Numa mediação, minha filha, ia dar 3 gritos em cada um, que ia sair todo mundo correndo da sala, fazendo rapidinho. Mas eu queria, deixa eu ver aqui meu tempo, que já tô meia hora, gente. É isso. nossa. Meu avô falou ontem pro meu marido que eu falo muito. Depois que ele falou 1 hora com meu marido no telefone. Aí meu marido falou, mas senhor, com 96 anos, fala muito, ela com essa idade tá nada perto do senhor. Eu falo mesmo, gente. Mas eu quero aproveitar, né? Estamos indo para a segunda metade. E a gente vai voltar em algumas coisas, porque uma coisa está interligada à outra. Mas eu queria que você explicasse agora, Joyce, acho que já deu para entender o papel da mediação, do mediador, né? O que são práticas restaurativas? A verdade é que eu fui descobrir esse termo quando eu te convidei, porque eu te convidei como mediadora. Aí eu descobri que existem as práticas restaurativas e vi que práticas restaurativas são citadas tanto no âmbito familiar quanto no âmbito escolar, né? Como a gente tem falado muito de educação aqui e de família, relacionamento, acho que Uhum. vem ao caso você explicar para a gente o que são práticas restaurativas. Então, as práticas restaurativas, elas vêm da justiça restaurativa. A justiça restaurativa nasceu onde conflitos que iam para a justiça entre principalmente adolescentes, jovens, em conflito com a lei, não adianta punir e deixar separado ou deixar preso, porque não resolvia. O que acontece? Quando você entra com as práticas restaurativas, onde você tem todo um processo, que você vai trazer a pessoa à reflexão de que ela possa entender quais são as ações que causam, quais são os efeitos que as ações dela causam, porque porque participa sempre a vítima, o ofensor, as pessoas que estão direta e indiretamente envolvidas no conflito. Então é um processo circular onde cada um vai ter a sua vez de falar sobre o que aconteceu, como cada um está se sentindo, o que cada um precisa para aquilo resolver, e como cada Peraí, um dessas... eu ainda não consegui entender. Acho melhor talvez você dá um exemplo. Então, quando se usa em que situação você aplica a prática restaurativa numa família? Por exemplo, as práticas restaurativas são muito conhecidas como os processos circulares. Então, o processo Hum. circular é onde você tem uma conversa, onde que as pessoas estejam, assim, teoricamente sentadas em círculo, agora tem o virtual, que não é exatamente em círculo, mas pressupõe que as pessoas estejam sentadas em círculo, não tem uma hierarquia e você precisa da postura você precisa de um facilitador. É aquele que vai conduzir o processo de circular. Então, o facilitador faz perguntas, vai trazer reflexões sobre o que está acontecendo e cada um vai poder falar de si do seu ponto de vista. Então, quando a Bom, gente é tem uma terapia. não é uma terapia. A diferença da terapia para a mediação é que a mediação é muito focada no conflito presente. Ela não vai Ah, tá. muito pensar na questão do Ok. passado ou profundo, do o que está acontecendo agora. Então a gente tem assim, nessa fase de pandemia, a gente está tendo muito conflito familiar, Então, muito. mas que tipos? É isso que eu quero entender. Para que as pessoas que estão assistindo
talvez estejam vivendo esse tipo de situação e nem sabem que esse tipo de trabalho, de prática restaurativa, pode ajudar na situação. Então, quais as situações que têm surgido na pandemia que a prática restaurativa ajuda a resolver? Então, as práticas ajudam desde conflitos familiares, onde as pessoas não se dão bem, e você teve um agravante que muitas pessoas ficaram deprimidas, estressadas, ansiosas, né? Então, você tem uma série de sintomas que surgiram com a pandemia, porque trouxe muita insegurança para as pessoas. Então, você, com todos esses sintomas, fechado no ambiente, onde você não tem espaço para ter a tua privacidade, porque antes você pegava a sua bolsa e ia dar uma volta no quarteirão, né? Ia trabalhar. E agora as pessoas estão trabalhando dentro de casa. Então, assim, precisa do silêncio de quem está trabalhando, porque não consegue silêncio, porque o outro falou. Porque os filhos estão em homeschooling, precisa usar o computador e o outro precisa. A internet que é baixa. Então, você tem uma série de conflitos dentro de casa, desde os mais simples, do uso de computador, de horário, de estabelecer regras, até os mais complexos, que são as próprias relações, onde você já tinha conflito antes e com a pandemia isso acirrou, né? Porque fechado no mesmo ambiente explodiu. Qual é o nível, então, qual é o nível de conflito que as pessoas esperam chegar para procurar ajuda? Quando já partiu para agressão física, ou já está numa agressão verbal descontrolada, ou é menos que isso, é antes de chegar nisso? Como é que os casos estão chegando para vocês? Eles já chegam assim, além do limite, ou as pessoas conseguem se preocupar com isso antes de que chegue nesse limite? Não, isso é uma pena, Estela. As pessoas, quando procuram um terceiro de fora, é porque a coisa já passou do limite. Assim, o conselho que eu dou é: sentou para resolver uma, duas, três vezes, não conseguiu, procura um terceiro, né? Procura um mediador, procura um facilitador de justiça restaurativa, um terapeuta, que vai ajudar nessa conversa para ser uma conversa mais construtiva, que é isso que faz o círculo restaurativo. A gente usa que a gente chama de objeto de fala, que é bárbaro. Isso, sim, é um conselho que eu dou para todo mundo usar em casa, em situações, não necessariamente de conflito, mas você pega um objeto qualquer que está na mão, pode ser tá na mesa uma colher e diz assim: esse é o objeto de fala. Então, quem tem o objeto fala, quem não tem escuta. Por Olha quê? que bárbaro, gente, simples e bárbaro, né? Porque a Simples, escutatória é muito importante, muito bom. simples, porque as pessoas também não sabem escutar. As pessoas não sabem ter aquela escuta ativa, ou seja, assim, eu realmente estou presente escutando o outro. Então, as pessoas estão falando, o outro interrompe. Quando você interrompe, você está querendo dizer que o que você está para falar é mais importante do que o outro está dizendo. Então, realmente precisa, sabe, algumas vezes, né, mesmo em situações que não sejam conflituosas, pegar uma peça de fala: olha, vamos falar sobre isso? Ah, vamos falar sobre o jantar? E a hora que você pega a peça de fala e você dá oportunidade, ela vai passando de um em um. Quem não quiser falar tem todo o direito de não falar, passa a peça de fala adiante, mas essa pessoa teve o seu espaço garantido para falar. Então, Uhum. isso que é muito importante, sabe? Assim, ela realmente se sentiu pertencente e incluída na conversa. Então, Eu não tenho nada. Fala. quero te perguntar se tem situações, por exemplo, que existe já uma dinâmica, né, em função da pandemia, muito destrutiva, já está naquela tensão no ar o tempo todo, né? Aquele estágio que você tem medo de falar qualquer coisa porque já Sim, aciona o botão vermelho, né? E aí alguém sugere esse tipo de trabalho e tem alguém no círculo familiar que fala: ah, isso é uma besteira, não funciona para nada, e debocha e tudo mais. Eu estou falando para você que pensa assim, viu? Não sei quem, mas com certeza tem alguém que pensa assim, que está escutando essa. O que você queria dizer, né, para essas pessoas enfim, se fecham para qualquer tipo de ajuda ou trabalho e que acham que tudo se resolve sozinho e que tudo bem, faz parte do conflito da vida?
Eu digo para as pessoas assim, experimentem o novo, porque você fazer mais do mesmo, você não vai colher a diferença. Então, se abrir, se der a oportunidade para tentar algo novo, uma possibilidade nova, um jeito novo de conversar, vale muito a pena. E quem passa por um processo de mediação, aprende um outro jeito de conversar, ou de um círculo restaurativo. Uma das coisas que a gente fala na mediação, que é uma ferramenta muito importante, é falar na primeira pessoa. Quando eu falo na primeira pessoa, quando eu estou falando de mim, eu estou dando oportunidade para o outro ouvir. Por exemplo, se eu digo para você, Estela, Estela, você não me ligou. Eu estou te acusando que você não me ligou. Agora, se eu falo para você, Estela, eu esperei a tua ligação, é muito diferente. Então, Olha, eu trabalho com comunicação e eu, assim, acho que a comunicação é o começo e o fim de absolutamente tudo. E, gente, às sim, vezes uma vírgula é impressionante, mas uma vírgula faz diferença. Uma pequena frase que você muda a colocação dela, ela se transforma e transforma tudo que vem depois daquela frase, né? Eu acho que você está falando extremamente, é uma consciência que as pessoas precisam ter do quão preciosas são as palavras. E quando uhum. você se coloca. E o silêncio também, hein, Joyce? Porque o Sim, silêncio, às vezes, ele grita muito alto e ele é sim, agressivo. Né? Vamos falar sim. do silêncio agressivo? Gostei. Me fala um Uhum. pouquinho do silêncio agressivo. Você consegue falar um pouquinho? Eu Então, vejo o silêncio agressivo, né? O silêncio é uma agressão. sim, Ou não? sim, você sabe que assim, um dos axiomas da comunicação de Václavic fala que o silêncio comunica. Então, o silêncio comunica. E o que você está comunicando para o outro? Você está comunicando ignorância, que você está ignorando o que o outro está dizendo, você está comunicando aceitação, né? O que você está comunicando? Então, você ter ciência do que você está comunicando, seja verbalmente ou não verbalmente, né, é de suma importância. Eu acho que, no fundo, as pessoas têm uma consciência, mas, ao mesmo tempo, não querem ter essa consciência, porque ninguém gosta de se enxergar uma pessoa má, né? Ninguém gosta de se ver uma pessoa agressiva, ninguém quer se olhar no espelho e ver esse lado. Então a gente acaba encontrando mil justificativas, mas acho que no fundo todos nós temos consciência de quando estamos agredindo uma outra pessoa, né? Em qualquer nível. Eu tenho aqui que eu preciso usar meu tempo com sabedoria, né? Porque senão o tempo ele me atropela nessas lives, gente. Não seja, daqui a pouco 15 minutos a gente tem só. A gente vai voltar em alguma coisa aqui com certeza, mas eu queria que você falasse um pouquinho então das práticas restaurativas no ambiente escolar. Onde que se aplica um mediador, um facilitador de práticas restaurativas nas escolas? Em que situações? Estela, assim, as práticas restaurativas, ela vem imbuída de valores e princípios onde eu acredito que é o nosso futuro. Ou seja, eu vou ter um profundo respeito pelo outro, eu vou ouvir o que o outro está dizendo, eu vou não julgar, eu vou incluir o outro. E principalmente nas escolas, a gente sabe que assim, aquele aluno que tem o sentimento de pertencimento, ele está muito mais apto a aprender do que o aluno que não tem esse acolhimento na escola. Eu gostei muito da fala do. Desculpa, esse que falou recente com você, o que é o nome dele, que falou com, fez Isso, essa minha live. filha. O Juliano, deve ser o Juliano da Pearson, na Isso live de mesmo. educação, É, o Juliano Juliana de Costa Costa. Melo, isso, Juliana de Costa Melo, isso mesmo. Ele falou uma coisa super importante, que foi assim, que as escolas nessa pandemia, quando tiver voltas o retorno às escolas, né, porque as aulas continuam, quando tiver o Eu gostei retorno muito desse termo também, me chamou muito, muita atenção. as escolas vão ter que
fazer o acolhimento dessas crianças, né, dos jovens e de todos. Por quê? Porque quando você sente o acolhimento, né, você neurologicamente constrói sinapses que te dão mais aptidão para aprender, para desenvolver o aprendizado. Só uma coisa. Eu sei o que é sinapse porque eu estudei neurociência, mas muita gente não sabe. Construir sinapses, gente, são essas conexões neuronais que acabam influenciando as nossas emoções, nossos sentimentos. Numa explicação bem rápida e chula, mas mais ou menos são as conexões neuronais que a gente forma. Então, o professor restaurativo, né, que tem a formação de justiça restaurativa, ele nunca vai perguntar para um aluno o que você fez. Ele vai perguntar para o aluno o que aconteceu. Porque ele está abrindo a possibilidade desse aluno contar. Então, a Maria vai contar que ela bateu no João porque o João pegou a borracha dela. Então, esse entendimento sistêmico de que as crianças estão inseridas dentro de um sistema e as pessoas agem de acordo com o que elas receberam, elas vão reagir, né? Assim como na comunicação, eu vou responder a partir do que eu ouvi. Então, esse professor abre esse entendimento. Então, o professor restaurativo, ele está lá para ajudar as crianças a resolverem o conflito. Então, então ele te roubou, então vamos conversar com o João e com a Maria. Então, o que aconteceu? Como é que você está se sentindo? O que você precisa? E assim, esse professor vai ajudando essas crianças a se responsabilizarem pelo que elas fizeram, a se responsabilizarem para resolverem a questão e vão crescer adultos muito mais prontos para essa dinâmica que precisa cada vez mais organizacional, que é de interação. Hoje em dia, assim, qual é o requisito número 1 de uma pessoa que vai trabalhar, né, numa empresa, na hora que ela vai fazer um processo seletivo? A capacidade dela de estar em grupo, de ser colaborativa, de ter esse olhar coletivo. Então, esses são os princípios, os valores da justiça restaurativa. Eu já fiz capacitação para algumas escolas e o resultado disso é bárbaro. Fizemos uma última escola, uma escola bilíngue, onde a orientadora, depois contando para a gente que ela viu umas crianças sentadas no chão, crianças de 11, 12 anos, e ela chegou perto para ver o que eles estavam conversando, e eles estavam usando a peça de fala entre eles. 5, 6 meninos. Sabe? O que é peça de fala? A peça de fala a peça de fala, a colher. Fala. Não. Jura? Gente, que fantástico. Olha, eu vou te falar, não quis te cortar para deixar você terminar, porque eu tenho esse defeito, né? Que minha cabeça vai viajando enquanto está falando, eu vejo as cenas, mas eu amei esse conceito de professor restaurativo, mas eu simplesmente amei. Só que eu acho que também precisa dos pais restaurativos. Isso é uma coisa que eu tenho batido muito o pé, né? Às vezes as escolas trabalham toda essa parte, mas as famílias não. Eu acho que precisa ter essa interação, assim, é o professor como ele se comunica e são os pais como eles se comunicam, né? Acho que é muito importante os pais terem essa consciência e não simplesmente deixar nas mãos das escolas. E acho importante as escolas terem consciência de que elas têm muita responsabilidade na formação da autoestima daquelas crianças e daqueles adolescentes. Principalmente nesse momento em que todo mundo vai voltar muito machucado, né? Agora, Joyce, eu te pergunto, socorro, rapidíssimo, você está falando do professor ser um professor restaurativo para ajudar os alunos, né? Os professores vão chegar um tanto quanto machucados também nessa volta às escolas, Sim. né? Então, vamos falar o quê? De diretores restaurativos. Onde vamos começar o trabalho? Por onde se começa esse trabalho? Porque tem muita coisa para restaurar aqui, né? Então, quem vai cuidar de quem aqui? Como é que a gente cria né? O professor vai cuidar do aluno, mas quem cuidou do professor? Mas quem, entende? É uma rede, né? É uma rede. É uma rede. Como é que a gente trabalha isso? Como é que você olha para isso, para esse cenário, né? De todo mundo tão machucado e tão carente, e tão, assim, um pouco tanto quanto desnorteado emocionalmente? Uma formação, uma capacitação numa escola, ela tem que começar de cima, né? Onde a cúpula, onde a direção tem que abraçar a causa,
tem que dizer, ok, quero transformar a minha escola em restaurativa. Então, nessa capacitação, diretores, coordenadores, orientadores, professores, assistentes, B10, todo mundo tem que participar, porque todo mundo tem que falar a mesma língua. Se a escola quer ter essa postura restaurativa, ela tem que falar a mesma língua. Essa escola que foi a última que eu fiz, a Campus School, ela fez um trabalho tão fantástico, porque assim, foi trazendo os pais também para esse olhar restaurativo. Foi contando para os pais quais eram as ações que a escola estava fazendo. Eu fiz uma palestra para os pais para contar um pouquinho, né, e dando umas ferramentas do que os pais poderiam fazer em casa para ter essa postura restaurativa. Maravilhoso. E assim você consegue. E uma das coisas principais, quando você é restaurativo, você tem que ser restaurativo com você mesmo. Então, quando você está diante de um conflito, você tem que se perguntar, né, o que aconteceu? O que você precisa para lidar com aquilo? Isso vai te dando também alguns segundos para você não ser reativo, para não entrar naquele professor que grita, que intervém. Assim, peraí, não, eu preciso dar a minha aula sossegada, e, né, e dois estão brigando, não conseguem, não consigo dar a aula. Então, o que eu posso fazer? Eu posso conversar com os dois agora, eu posso pedir para os dois saírem, eu posso pedir para os dois se entenderem, eu posso pedir para a classe. Então, é mais importante, vamos fazer um círculo na classe inteira e lidar com esse conflito, porque a justiça restaurativa, ela traz uma responsabilização coletiva. Então, quando você faz o círculo, você está trazendo toda uma corresponsabilização. Então, você tem dois alunos brigando, ou você tem uma questão de bullying. A Sandra escreveu aqui uma coisa bem importante, a questão do bullying nas escolas, que sempre um, dois, três cometem bullying contra um, contra dois. Assim, mas como a classe pode sentar e conversar e dizer como se sente? Porque com certeza você vai ter aquele aluno que fica absolutamente incomodado porque o outro fez bullying, porque não acha certo. Então, esse próprio aluno poder verbalizar, não achei legal, aí se fosse você e estivesse no lugar dele, você não ia gostar. Então, a classe consegue se corresponsabilizar e tomar decisões do que seja melhor para eles. Eu acredito que essa é uma dinâmica que precisa ser repetida também dentro de casa, nas famílias. Eu acho que o que resume tudo, né, Joyce, nesses minutinhos finais que a gente tem aqui, eu acho que é uma questão de bom senso. Eu acho que antes da pandemia, eu tinha uma sensação de que a humanidade perdeu completamente o bom senso, exatamente observando casais se separando, usando filhos, essa coisa do bullying nas escolas. Eu tenho uma esperança hoje que as pessoas tenham a oportunidade, nesse momento, de rever todo esse tipo de comportamento, de rever essa falta de bom senso, né? E já virou um chavão, mas empatia, gente, empatia é tudo. Então, a comunicação tem que ser empática, então você tem que realmente se colocar no lugar do outro, na sua fala, no seu silêncio, na sua atitude, na sua falta de atitude, né? Eu queria, Joyce, deixa eu ver aqui, minha mãe tem que fazer sua propaganda ainda, né? Porque eu acho que a gente faz um trabalho muito semelhante, inclusive, depois a gente pode trocar umas figurinhas, podemos, enfim. Eu queria que você falasse, numa mensagem final para as pessoas, o que você sente que elas podem fazer dentro dos seus microcosmos para aguentarem esse peso desse isolamento, dessa tensão, desse estresse. Você ensinou para a gente a prática da colher, mas com certeza isso aqui vai encontrar algumas barreiras dentro de algumas casas. Ah, que besteira, não fazer isso não, só porque você viu aquela live da Estela, imagina, porque a mulher... Não, não. Talvez um conselho um pouco que exija menos das pessoas, né? Um conselho realmente para que a pessoa possa aplicar no universo e na realidade que ela está vivendo. Qual seria? Como mediadora, como advogada, como facilitadora de práticas restaurativas e como ser humano que você é? Então, eu acho que nessa pandemia nós tivemos, né, nós estamos tendo a oportunidade de ter duas grandes lições. A primeira é que somos todos vulneráveis.
né, que a gente vive em um mundo vulnerável. E a vulnerabilidade está em pedir ajuda quando é preciso, né? Então, reconhecer esse teu lado de vulnerabilidade. E a segunda grande lição é que nós vamos deixar de ter um olhar individualista para ter um olhar mais coletivo. A gente vê desde o macro dos países, onde a gente vai chegar numa vacina, vai chegar numa cura, através desse olhar coletivo, onde vai ter a colaboração de um com o outro, até no micro dentro de casa. Então, quando a gente dentro de casa começa a pensar assim, que é o bem do todo, então você começa a ampliar, e aí você diz assim, não adianta eu estar bem se ele não está bem. Então eu tenho que sentar, conversar e buscar o bem de todos. A gente sabe que a gente que a gente está vivendo, que a gente numa interdependência de todos, né? As relações são sempre interdependentes, são conectadas. E os princípios e os valores da mediação, elas caem como uma luva nisso, onde eu tenho que buscar primeiro a conexão. Então, quando eu paro para escutar o outro, então, a primeira coisa é ter uma escuta atenta. Então, quando realmente eu escuto o outro, vou dar a chance do outro sentir incluído e pertencimento, eu vou buscar a conexão. E aí eu posso ter uma fala adequada, respondendo a partir da primeira pessoa, né? Quando eu falo aquilo que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Aí sim, eu tenho uma relação construtiva, e aí as coisas podem ficar um pouco mais leves, né? E podemos uns apoiarmos os outros. Vamos combinar. É muito melhor, gente, a gente viver dentro de uma casa com leveza, né? É muito melhor a gente se relacionar bem com as pessoas. Gente, quem ganha somos nós, é uma delícia, é uma sensação maravilhosa. E a gente em casa, graças a Deus, eu falo, nossa, é uma delícia, a gente está num astral, sabe? Numa conexão. É muito bom, gente. E às vezes as pessoas se afundam, né, naquele problema. Então, gente, tá aí. A Joyce marca isso para ajudar quem tiver coragem de querer resolver os seus conflitos em casa nesse momento. Faz como, Joyce? Rapidíssimo. Meu marido está querendo criar conflito aqui, fazendo comentários engraçadinhos, sabe? Quem vai pegar a colher primeiro. Mas, enfim, como é que faz? Como é que faz para te procurar? Meu telefone é 981526105 ou no site mediaçãoemação.com.br. E no Você tem esse Instagram, mediação em Face. ação, é isso? Isso. Legal, tem o site. Então é isso aí, Joyce. Quero te agradecer imensamente. Foi uma conversa enriquecedora. Amei tudo que eu escutei. Já era sua fã, sou mais ainda. E foi um prazer enorme. Aprendi muito, viu? Obrigada. Obrigada, E a gente Estela. de Um novo, né? prazer enorme. Olha, obrigada. Obrigada pela Beijo aí no oportunidade a Jaime. todos. Estou vendo que você está de vai, é Darei. só convidar, que a gente vai de máscara. Delícia. Bem mesmo. Boa noite, viu, gente? Muito obrigada para todo mundo que estava aí com a gente. Tchau, tchau. Obrigada, Beijo, Joyce. obrigada, tchau.